Graça e paz, amém, irmãos? Aleluia. Você pode dar um glória a Deus e aleluias, glória a Deus. Estou feliz de ver os irmãos. Fiquei um pouco de férias, de castigo de novo. Diga misericórdia. A última, essa eu falei que daqui 10 anos eu tenho que ter um refrigério, um descanso do Senhor para a minha vida. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e amor, sempre usa todas as situações para nos abençoar, para falar conosco, para alinhar coisas, né? Eu fui operado no dia 16 do mês passado, um domingo, era 10 horas da manhã, já tinha preparado mensagem do culto, já tinha me preparado ali minha higiene pessoal, e quando estou saindo do meu quarto, eu comecei a ter uma dor muito grande no abdômen, e aquela dor foi crescendo, minha pressão caiu, eu quase desmaiei, e a barriga inchou, e aí eu tive que correr para o hospital. Cheguei lá, o médico falou que tinha que operar com urgência, que eu estava com uma hérnia encapsulada, e era muito grande, ela aumentou de uma forma sobrenatural, ela era pequenininha assim, ficou desse tamanho, ficou muito grande. E o médico falou assim: eu tenho 6 horas do horário que começou toda essa dor para te operar, porque senão depois você começa a correr risco de vida. Eu falei: meu Deus, eu deitado com muita dor, eu falei: Senhor, mais uma viagem, aleluia, louvado seja o teu nome, né? E aí fui para a cirurgia, às 18 horas, vocês começando o culto aqui, eu estava começando a cirurgia lá no hospital. E às 19h20, vocês ainda no culto aqui, eu acordando da anestesia, e super bem, sem dor, sem nada, indo para o quarto, descansando. E quando foi na segunda-feira, domingo para segunda, 2h45 da manhã, eu acordei, porque a anestesia ela faz você ficar sonolento, acorda, dorme, acorda, dorme. Alguém aqui já fez cirurgia? Amém? Glória a Deus. E aí 2h45 da manhã eu acordei, e quando eu acordei sem dor nenhuma, graças a Deus, diga aleluia. E minha barriga estava bem menor, eu falei: glória a Deus, dá um glória a Deus aí. Eu falei: não é possível, será que fizeram uma lipoaspiração aqui de graça, no SUS ainda, né? E aí eu louvei ao Senhor e perguntei ao Senhor naquela noite, eu falei: Senhor, mais uma viagem, eu te louvo por estar vivo, né? Eu não estou bravo não por ter chegado até aqui, estou muito feliz de ter acordado, podia não ter acordado mais aqui neste mundo, mas o Senhor ainda quer que meu ministério ainda avance um pouco mais. E eu fiz uma pergunta para o Senhor naquela noite. Eu disse: Senhor, para que motivo eu passei por isso? Não é o porquê, porque às vezes nós perdemos tempo perguntando por que isso me sobreveio, né? A pergunta certa sempre vai ter uma resposta correta. A pergunta errada, às vezes não temos resposta de nada. E aí o Espírito Santo falou assim: porque eu estou alinhando a sua vida, a sua saúde, para as coisas grandes que eu vou fazer ainda esse ano. Eu falei: meu Deus, fiquei muito feliz, porque eu tinha um companheiro de quarto lá, mas nesse momento a voz do Espírito dentro daquele lugar estava tão linda que eu esqueci de quem estava ali comigo. E eu falei: Senhor, todo lugar que aconteceu alguma coisa comigo, o Senhor tinha um propósito. E aí quando amanheceu o dia, meu companheiro acordou de quarto, e eu perguntei para ele: o que você tem? Ele falou assim: olha, pastor, porque viu o pessoal, minha esposa e meu irmão foram me visitar, me chamaram de pastor. E ele falou: pastor, então eu não sei o que eu tenho, os médicos não descobrem. E ele estava tomando morfina de um lado e tramal do outro no outro braço, de tamanha era a dor que ele estava e não passava. E aí eu falei para ele assim, hoje Deus vai curar o senhor acredita nisso? Ele falou: eu creio. E saiu para fazer um exame. Quando voltou dormindo, sonolento. E a hora que ele acordou, o médico chegou logo depois de 1 hora para me dar alta, e foi logo vê-lo, que ele tinha acabado de vir de um exame que ele fez, delicado. E aí o médico falou assim: e aí, como é que está a dor? Ele falou: doutor, a dor passou, mas você está sendo medicado? Ele falou: não, doutor, eu estou sem a medicação. E ele não estava com nenhuma mangueirinha de medicação conectada nele, e a dor já tinha ido embora. E o médico falou assim: então, se a dor já foi embora, eu vou te dar alta hoje também.
E ali era meio-dia, eu e ele já estávamos com alta na segunda-feira. Não tinha dado nem 24 horas da minha cirurgia, eu já estava com alta, né? Foi um corte bem grande, mais ou menos uns 12 centímetros. Eu tenho uma proteção aqui ainda, para a honra e glória do Senhor. E hoje é a primeira vez que eu dirijo o carro, pego estrada com ele, e estou super bem, para a honra e glória do Senhor. Diga glória a Deus. E Deus falou uma palavra naquela noite comigo, dizendo: eu estou virando a chave na sua vida. Fala para quem está pertinho de você, fala assim: Deus nessa noite está virando a chave da sua vida. E se você abrir a sua Bíblia comigo em Isaías, para você entender o que é virar a chave. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 22, verso 22. Isaías 22, verso 22. Diz assim a palavra do Senhor: e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. O Senhor disse ao povo dele, está dizendo para mim e para você hoje, que a chave da casa de Davi está sendo colocado sobre os nossos ombros, e aquilo que nós fecharmos ninguém vai abrir, e aquilo que nós abrimos ninguém vai fechar. Olha que interessante, quando nós falamos de virar a chave, nós estamos falando de controle, nós estamos falando de governo, nós estamos falando de autoridade de Deus na nossa vida, através de nossa vida. Então ter as chaves nas nossas mãos significa que Deus nos confiou, a mim e a você, um poder, uma autoridade de governo. Diga comigo: Deus me confiou uma autoridade de poder e de governo sobre a minha vida, em nome de Jesus. E quando nós falamos de chave, ter a chave também significa que nós somos mordomos de um poder ilimitado do Senhor, que agora nos foi outorgado por meio de Cristo Jesus na cruz do Calvário, e que habita dentro de nós. Então você carrega dentro de você um poder, uma autoridade, um governo ilimitado, que precisa, por meio da fé, ser ativado para que você possa conquistar coisas maiores e viver coisas maiores no Senhor. E quando nós entendemos a questão da chave, que somos mordomos, mordomos quer dizer o quê? Esse poder não é meu, mas Deus me confiou a responsabilidade de usá-lo com sabedoria, para que o propósito que Ele tem na minha vida possa se realizar, e não só na minha vida, mas que Ele tem também através da minha vida, e não só através da minha vida, para que eu possa auxiliar as outras pessoas a aprender, usar com sabedoria aquilo que Deus confiou nas mãos deles. Amém? Então quando nós falamos de chave, nós estamos falando do Velho Testamento, autoridade e governo. Fala para você mesmo, fala assim: eu tenho autoridade e governo do Senhor. E lá no Novo Testamento nós vemos Jesus também falando sobre as chaves. Está lá em Mateus capítulo 16, Evangelho do Senhor Jesus segundo Mateus, capítulo 16, verso 19, que diz assim a palavra do Senhor. Senhor Jesus dizendo: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra será desligado nos céus. Em outras palavras, aqui o Senhor Jesus está dizendo assim, que nele, por meio dele, nós temos acesso à chave do reino dos céus. Por meio de Cristo, agora nós temos acesso a essa chave, e quando nós pegamos essa chave, temos revelação dela, nós abrimos porta que ninguém abre, mas nós também fechamos porta que ninguém jamais vai abrir. Por quê? Porque a chave nos fala de autoridade em Cristo agora, que está sobre nós. Mas o apóstolo João também, ele confirma a respeito da chave do reino dos céus, que está lá em Apocalipse capítulo 3, livro de Apocalipse, capítulo 3, no verso 7, ele está ali escrevendo as cartas sobre a visão que Deus deu, e aqui a igreja de Filadélfia, e ele diz assim no verso 7, escreve esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia, esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi,
que Ele abre e ninguém pode fechar, e que Ele fecha e ninguém pode abrir. A chave do reino dos céus está sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Sabe, nós estamos vivendo um momento de grande provação. Por quê? Porque toda igreja na face da terra hoje está passando por uma renovação. E quando eu falo igreja, eu estou falando de mim, de você. Eu não estou falando de um prédio, porque o prédio aqui é só um local de reunião, é o local para nós nos reunirmos. Mas a igreja somos nós, aonde 2 ou 3 estiver reunido ali no nome precioso, grandioso do Senhor Jesus, ali se faz igreja. Então quando nós nos reunimos, nós estamos ali sendo a igreja, e eu e você estamos passando por uma grande renovação. É tempo de recomeço da igreja, é tempo de virarmos a página. É ilusão acharmos que após a pandemia, porque ela vai passar, sim ou não? Em alguns países já passou, tem a Austrália, como algumas cidades dos Estados Unidos, como Israel, não se usa mais máscara em lugar nenhum mais. Por quê? Porque a pandemia vai passar, e quando ela passar, a igreja não vai mais ser a mesma. Nós precisamos agora nos renovar e viver uma novidade de vida, porque se continuarmos fazendo a mesma coisa, iremos continuar colhendo os mesmos resultados, e a igreja precisa avançar, precisa como era antes. E graças a Deus por isso, nós estamos vivendo um renovo de Deus para nossas vidas. E essa pandemia, o Espírito de Deus falou comigo naquele quarto que eu estava me recuperando antes da minha alta. Ele disse: olha, essa pandemia veio para preparar a igreja para algo muito maior. Eu já venho falando isso aqui desde o ano passado, no mês de setembro. Não sei se os irmãos se lembram, toda a pregação eu fico lembrando você. Algo extraordinário de Deus ainda esse ano vai começar a acontecer, e nós precisamos estar preparados. E o Espírito do Senhor falou assim: olha, se prepara, porque eu vou fazer uma grande colheita sobre vocês. Eu vou mandar, eu vou enviar, eu vou encher a rede de vocês. Mas Ele me deu uma luz e disse assim: essa pandemia veio para que vocês preparem a rede de vocês para a grande colheita. Sabe, o Senhor está nos preparando para um novo tempo. Nós vamos crescer como nunca crescemos. Os nossos ensinamentos, os cursos que temos nessa igreja vão alcançar os patamares, vai além das paredes desse prédio, além das células. Nós vamos crescer absurdamente no Senhor, como temos crescido. Mas nós temos que entender que nós estamos vivendo um momento muito profético do Senhor, e precisamos ter sensibilidade para esse momento pelo qual nós estamos vivendo no Senhor. Então, nesses últimos dias, talvez você não esteja percebendo no seu coração Deus se movendo ali nesse novo tempo para você. Mas eu quero aqui te alertar que sinais já começaram dentro de você. Você pode não ter a sabedoria de saber o que é, por que eu tenho vontade, por que está despertando coisas, por que eu estou tendo criatividade, por que eu estou tendo novas ideias, tanto na minha vida pessoal, na minha vida profissional, quanto na igreja, porque isso são sinais de coisas proféticas que o Senhor já está fazendo na sua vida e através da sua vida. Por quê? Porque Deus trabalha com sinais. E nós precisamos perceber isso no nosso coração. E qual é o sinal para esse tempo? Deus está virando a chave da sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Virar a chave está falando de mudanças, coisas boas estão vindo, coisas novas, coisas surpreendentes, novidade de vida, ambiente se transformando, coração se convertendo, mente sendo renovada. Isso é virar a chave. Mas pastor, virar a chave para nós nos fala de viver um novo tempo de governo, de reinar em vida. Exatamente, virar a chave também é nós entendemos que tem pessoas que vão sair das trevas hoje e vão ser transportadas para a luz do reino do Senhor Jesus. Isso nos fala do que? De salvação eterna. Nos fala o que? De ser resgatado do lamaçal do inferno e agora ser transportado para a eternidade com Cristo. Coisas vão começar a acontecer. Virar a chave quer dizer que pessoas vão se converter ao monte. Eu sei que eu ouvi poucos amém, mas vão se converter.
Virar a chave também nos fala de ser liberto do pecado e viver uma vida de santidade. Sabe, nós estamos vivendo um tempo que é pouco comentado e ensinado nas igrejas a respeito de santidade. Tem muitas pessoas que não estão levando o pecado a sério, sabe, vivem tristes, vivem angustiados, e não sabem por que estão angustiados, estão tristes, mas é porque o pecado é uma janela que é aberta, onde o diabo entra e começa a influenciar coisas, situações, e trava bênçãos preciosas na sua vida. Sabe, quando nós falamos de pecado, nós estamos falando que é aquilo que rouba todas as nossas bênçãos. Se você olhar na Bíblia, o pecado roubou o paraíso, a bênção aonde Adão e Eva estavam morando. Eles estavam lá bem bom, tinham tudo, do bom, do melhor, viviam em paz todos os dias. No final da tarde, o Senhor, que era grandioso, infinito, o alfa e o ômega, se fazia pequenininho por amor a Adão e vinha conversar com ele no jardim do Éden todos os dias. Mas o pecado tirou Adão da presença do Senhor. Tem muita gente que o pecado já tirou da presença do Senhor, mas ainda não percebeu que a presença do Senhor já se afastou. Tem muita gente que fala para mim assim: pastor, quando eu chegar no céu, eu vou ter uma conversinha com Eva. Sim ou não? Meu Deus, porque a TPM, dor de parto, suor para trabalhar. Adão não trabalhava, Adão não cansava, agora tem que ralar, cansar, né? Mas olha que interessante, tem muita gente que não está olhando o pecado com a importância que deveria olhar. Sabe, virar a chave nos fala de viver debaixo da santidade de Deus, não debaixo do pecado. O que é santidade, pastor? É renunciar tudo que é impuro, é renunciar tudo que é mal aos olhos do Senhor, é renunciar ali a sua vontade e viver debaixo do senhorio do Senhor Jesus. É ter um coração inclinado para fazer a vontade do Senhor e não a nossa vontade. Sabe, virar a chave também é sair da pobreza e viver a prosperidade e a abundância do Senhor. Quero profetizar sobre a tua vida. Você vai viver uma prosperidade ainda esse ano, como você nunca viveu, em o nome do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias. Sabe, lá em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 9, olha que interessante. Nós precisamos virar a chave da nossa mentalidade. Pastor, por que eu não prospero? Porque a sua cabeça ainda é pobre. Alô? É simples, é só você olhar a palavra. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis o quê? Alô? Quem aqui é rico? Alô? Ai, pastor, meu salário não dá para nada. Essa é a mentalidade sua. Sabe, precisamos mudar nossa mentalidade. Eu ouvi uma história esses dias que lá na Índia, quando um elefante nasce, né, um elefantinho, eles pegam e já logo colocam uma corda no pé dele amarrada e finca uma estaca na terra batida, amarra ali, para que gere nele uma mentalidade de insuficiência e de incapacidade. Por quê? Porque o elefante, quando cresce, você pode ver na Índia, ele continua sendo enorme, pode esmagar uma casa, uma construção, mas a cordinha ainda continua no pé dele, a estaca que ele consegue arrebentar continua ali, mas a mentalidade dele ficou presa lá atrás. O inimigo prendeu a mentalidade dele. Sabe, nós precisamos virar a chave da nossa mente. Há muita coisa boa de Deus na sua cabeça, há muita ideia boa de Deus na sua mente, há muita habilidade de Deus que foi investida na sua vida e te dado por responsabilidade, mas você ainda está com a mentalidade lá atrás, presa na cordinha e numa estacazinha de madeira, com tamanho poder de Deus fluindo dentro da sua vida. Sabe, tem muitos paradigmas da mente que nós precisamos nos libertar.
Sabe, todos nós podemos ter a riqueza que nós almejamos, mas precisamos abandonar a nossa velha mentalidade. Por exemplo, eu gosto muito de falar com as adolescentes meninas lá da igreja, falo porque eu tenho uma adolescente dentro de casa, e quando eu vejo que ela está ali não vestida apropriadamente, eu chego para ela e falo assim: filha, você hoje não está vestida como uma princesa. Aí ela fica: pai, mas não está bom, está bonito, está combinando. Eu falo: então, para o mundo tá, mas para um rei, podemos, todos nós aqui, se eu perguntar assim: quem quer ser rico aqui? Todos nós vamos levantar a mão. Mas você nunca vai ser rico. Precisamos mudar as coisas que foram criadas na nossa vida, que nos hoje impede de prosperar ainda mais. Eu não estou falando de você trabalhar mais, estou falando de você mudar a sua mente. Paulo fala: olha, se você mudar a sua mente, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Por que o casamento não avança? Porque a sua mente ainda é uma mente velha, e a mente velha não pode viver o novo. É igual o Senhor Jesus disse, né? Que o odre velho não pode ser colocado vinho novo num odre velho. Por quê? Porque o vinho novo ele fermenta, ele gera gás, ele expande. O odre velho ele já está enrijecido, ele não é mais elástico, e se fermentar ele vai estourar, vai romper e vamos perder o vinho novo. Mas se coloca vinho novo em odres novos, porque aí a fermentação ela é suportável, e ali o odre contém o vinho novo. E a nossa mente é a mesma coisa. Precisamos passar por uma renovação de mente segundo a palavra de Deus. Precisamos viver aquilo que está na palavra de Deus. Precisamos buscar a direção segundo a palavra de Deus. Precisamos dar um passo segundo a direção da palavra de Deus. Uma vez, Ivone, teve uma irmã que veio me questionar, falou assim: pastor, como é que pode? Eu sou fiel dizimista, oferto todos os cultos, pastor, não tenho dinheiro para comprar nada. Falei: meu Deus. E ela é fiel mesmo, irmã. E aí eu virei para ela e falei assim: então você está sendo fiel nos 10%, mas agora eu quero te perguntar uma coisa: você está sendo fiel nos 90% que te sobra, como você está sendo fiel nos 10% que você está dando para o Senhor? Vou te explicar, você vai entender tudo aqui. Porque a palavra diz que não é só os 10% que nós temos que ser fiel ao Senhor, entregar ao Senhor, devolver ao Senhor. Os 90% eu preciso agora ir para a palavra do Senhor, buscar a direção do Senhor, pedir ali um conselho do Senhor, como eu usar, administrar os 90%. E aí, conversando com a irmã, eu descobri que ela gastava com um monte de besteira os 90%, ela queria que Deus prosperasse mais a vida dela. E graças a Deus, a irmã hoje busca conselho do Senhor. Diga aleluia. Mãe solteira com 2 filhos, mãe solteira, marido foi embora, não tem pensão, sozinha, pagando aluguel, comprou o apartamento dela. Diga glória a Deus. Está lá hoje, usufruindo da bênção de Deus, porque agora tornou-se sábio. Senhor, está aqui os seus 10%. Senhor, como é que eu administro os 90%? Aí o Senhor falando: faz isso, faz isso, faz isso, guarda isso, não compre isso, não gasta com isso. E aí é um momento de quê? De renunciar. Sem renúncia não há prosperidade. Não adianta você ganhar 10 mil reais, mas vai todo final de semana no McDonald's, toda semana come fora, gasta. E aí, Senhor, sou fiel dizimista, sou fiel ofertante na sua casa, como é que pode? Nós vamos mudar nossa mentalidade. Fala para quem está do seu lado assim: você precisa mudar a sua mente. Sabe, virar a chave também quer dizer não ser movido pelos problemas ou pelas circunstâncias, mas é reinar em vida sobre todas elas. Diga aleluia. Eu gosto muito de dar esse exemplo. Eu não sou Superman, não sou super-homem, né? Eu estava brincando esse dia, falei assim: eu estou me sentindo Highlander.
Os mais antigos já sabem o que é. Tinha um filme do Highlander. Alguém já assistiu o filme do Highlander aqui? Ninguém conseguia matar ele, ele era imortal. O cara estava cheio de corte, cheio de um monte de coisa. E eu lá de molho com Deus, eu falei assim: meu, estou me sentindo um Highlander, eu não morro. Aí o Espírito Santo falou assim: você é eterno. Falei: aleluia. Fala para quem está do seu lado, fala: você é eterno. Tem muita gente que tem medo de morrer, mas você é eterno. Você não vai morrer nunca. O corpo vai ficar, porque do pó veio para o pó voltará, mas o espírito e a alma é eterno. Olha que interessante, quando nós entendemos que nós não somos movidos pelos problemas ou pela circunstância, nós começamos a mudar a nossa história. Lá em 2 Coríntios capítulo 5 verso 7, segunda carta aos Coríntios capítulo 5 verso 7, o apóstolo Paulo fala assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então fala a pessoa que está só assim: você precisa ver por fé e não pelo que vê. Fala de novo para a pessoa ficar bem cheio de fé no coração. Fala: você precisa viver por fé, não pelo que você vê. Sabe, se nós olharmos para a Bíblia, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, nós não vemos lá doenças, não vemos pobreza, não vemos pessoas ali tristes, angustiadas, sofrendo de mazelas ou coisas que existem nesse mundo. Então Deus, ele fez uma promessa para o homem, para Adão, lá no jardim do Éden, quando Adão pecou. Ele disse que iria restituir o homem à posição que ele estava. Adão estava no jardim reinando, mas o pecado levou a ser escravo. E aí lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, o Senhor fez uma promessa para Adão. Ele falou: olha, eu vou restituir o homem à posição que ele estava. E aí você vê aqui, Jesus, ele veio. E uma coisa muito interessante, quando eu brinquei com vocês a respeito do Highlander, né? Eu brinco sempre com quem joga futebol. Quem gosta de jogar futebol aqui? Só eu? Aleluia. Ninguém gosta de futebol aqui? Meu Deus, pega ele, Senhor. Futebol é esporte, é bom. Vôlei, basquete, natação, bolinha de gude, ping-pong. E toda vez que os irmãos inventam lá em Paulínia para jogar futebol, eu falo assim: joga no meu time que você vai ganhar. Mas não é porque eu sou bom de futebol. Já fui muito. Já disputei, fiz peneira em times profissionais, enfim. Mas não sou bom no futebol. É porque eu nunca perco. Nem no Paro Ímpar eu nunca perco. E ainda que eu perca de alguém numa partida de futebol ou no Paro Ímpar, eu nunca perdi. Eu sempre ganho. Até por perder eu sempre ganho. Então fala a pessoa que está só assim: você precisa ganhar mais. Sabe, nós precisamos ver essa questão de não viver ali debaixo da opressão. Seu coração vai ganhar todas as partidas contra tudo que aparecer, em nome do Senhor Jesus. Porque lá em Romanos capítulo 5 verso 17, a Bíblia diz: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que recebem a abundância da graça e o do dom da justiça reinarão em vida por um só, a saber quem? Você está reinando em vida? Alô? Se não está reinando, a partir de hoje Deus está virando a chave da sua vida. Você vai começar a reinar em vida. Sabe, virar a chave também nos fala de mudar de situação. Olha que interessante. Lá em Mateus capítulo 14 verso 22, Evangelho de Mateus capítulo 14 verso 22, diz assim a palavra do Senhor: logo depois Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco. O vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água.
Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andar em cima da água até onde o Senhor está. E verso 29, Jesus respondeu: venha. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, porque duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento e a situação mudou. Quando nós viramos a chave, o Senhor Jesus entra no nosso barco e a situação muda. Diga comigo assim: eu creio que hoje eu estou virando a chave de todas as áreas da minha vida, e as situações vão mudar, já estão mudando, em o nome do Senhor Jesus. Quantos aqui creem nisso? Sabe, virar a chave também nos fala de cessar um problema. Lembra que Jesus, lá em Marcos capítulo 4, os discípulos estavam no barco, Jesus foi lá para o cantinho, pegou um travesseiro, deitou, tirou um belo do cochilo. E naquele momento as ondas, o vento, a chuva estavam castigando o barco. A Bíblia diz que eles estavam tirando água ali de canequinha, com medo do barco afundar. E Jesus aonde estava? Dormindo lá no fundo do barco. E aí os discípulos chegam para ele e falam o quê? Senhor, o Senhor quer que a gente sofra? Aí o Senhor Jesus levantou e fez o quê? Repreendeu o vento e o mar. Ele disse assim com o vento e o lago: silêncio, fique quieto. Logo o vento parou e tudo ficou calmo. Mas há uma coisa muito interessante que nós precisamos ter, que é uma chave para nós aprendermos nessa noite. Jesus não chegou, não acordou e falou assim: querido vento, amado idolatrado ventinho, que tem soprado meu cabelinho, que tem sido uma brisa para o meu rosto, se acalme. Foi isso que Jesus fez? Não, a Bíblia diz que ele repreendeu. Então quando você começar a ter um problema e o problema vir sobre você, você tem que ir de encontro com ele, repreendê-lo em o nome do Senhor Jesus. Por que o problema não cessa? Porque você fica lá: ai Senhor, se o Senhor achar graça, está vendo minha cor dos olhos, se o Senhor achar que é bonito e quiser fazer alguma coisa, hoje eu pentei o cabelo, se o Senhor achar que deve me abençoar, sabe, por isso que nada muda, porque nós não exercemos o que? Autoridade. Por não exercermos autoridade, as circunstâncias, os problemas acabam tendo autoridade sobre nós. E no final desse texto todo, eles falam: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Sabe, domingo passado, não sei se choveu aqui, mas lá em Paulínia os irmãos chegaram para o louvor, eram umas 16h30. Quando eles chegaram, a chuva começou. E eu gosto sempre de ficar no meu quarto nesse momento ali, para ter um momento de oração. E aí eu estava no meu quarto, a hora que eu olhei, eu ouvi o barulho da chuva, falei: não, chuva, aqui não. Por quê? Porque a chuva afasta alguns irmãos que são, porque tem os irmãos que são de papel. Você já conhece esses irmãos de papel? Tem os irmãos de açúcar, né? Quando bate a água, derrete, né? Então lá tem uns irmãos que se chover não vão no culto. Diga misericórdia. Aqui eu tenho certeza, só tem irmão que cheio da unção, do fogo. Pode a água cair, que a água sai até fumaça, tanto fogo do Espírito tem aqui. Mas lá não. E aí eu estava no meu quarto e falei: hoje não, chuva, você vai embora agora, vai cessar agora, vento, cesse agora, em um nome do Senhor Jesus, e às 21 horas você volta. E eu testemunhei isso domingo passado, porque deu 5 minutos para as 18 horas, a chuva cessou. O tempo do culto inteiro cessou. Acabou o culto, cessou. Mas deu 21 horas,
em ponto, tinha um irmão do meu lado. Eu falei: irmão, quero essa agora. Pastor, passou 2 segundos do 21 hora, a água fez assim, brá. Eu exerci o que? A autoridade do Senhor sobre o que? Uma circunstância que ia atrapalhar os irmãos a receber a palavra do Senhor. E o culto domingo passado estava cheio de gente. Sabe, nós precisamos entender que virar a chave também é sair do cativeiro. José, por exemplo, já estava 2 anos preso. De repente, uma única circunstância, Faraó tem um sonho e começa a reunir todos os sábios, todos os adivinhadores lá da época, todos os ali que cercavam eles, os sábios da época ali, estava tudo em volta do Faraó, e ele conta o sonho dele. Ninguém conseguia trazer uma revelação de Deus a respeito do sonho, mas tinha alguém lá no meio que falou: eu conheço alguém que consegue trazer a revelação desse sonho. E esse alguém é José. E José estava onde? Preso no cativeiro. E aí chama José. E aí Faraó olha para um lado, olha para o outro. O que eu vou dizer parece até hilário, mas é uma verdade. Ele olha para todos que estavam ali, ninguém tinha nada, nenhum problema. Mas quando ele olha para o preso, o que estava sendo julgado lá, estava preso porque tinha tido um problema, foi acusado injustamente, mas ele era um carcereiro, encarcerado. E quando ele olha para o encarcerado, ele chama o encarcerado de uma pessoa confiável. Sabe, Deus virou a chave na vida de José, da noite para o dia. Dormia lá no chão batido, sujo, gelado, úmido, não tinha uma alimentação saudável. E Deus fez o que? Levantou ele como governador do Egito, tirou ele lá dos problemas, tirou ele lá do desconforto, tirou ele da humilhação e levantou ele para um lugar de exaltação, de conforto, comida maravilhosa, do bom e do melhor. Sabe, quando nós viramos a chave, nós saímos do cativeiro. Sabe, eu sei que há muitas coisas que você não consegue se desprender, mas Deus hoje está virando a chave desse cativeiro seu. Você vai ser exaltado pelo Senhor, engrandecido pelo Senhor, e vai viver coisas maravilhosas em nome do Senhor Jesus. Sabe, virar a chave também nos fala de ser liberto de um pecado. Virar a chave também nos fala de um grande recomeço de Deus para as nossas vidas. Quando eu falo de recomeço, eu sempre olho para a Bíblia. Moisés era um menino que foi colocado numa cesta, colocado num rio, porque iam matá-lo. E ali Moisés acabou aquela cestinha. Quando ele era criança, parou lá no quintal. Sabe aquele quintalzinho do Faraó? O rio estava bem dentro do quintal do Faraó. E aí a filha de Faraó pegou, cuidou dele. Até os 40 anos ele cresceu, comendo do bom, do melhor, foi treinado nas melhores escolas, foi ensinado com os melhores homens mais sábios daquela época. Mas chega aos 40 anos, ele se envolve numa guerra, uma briga de uma pessoa, e ele acaba matando essa pessoa e teve que fugir do Egito para que a pena de morte não viesse sobre ele. E ele agora está 40 anos, saiu do Egito, do bem e do melhor, agora ele vai para o deserto. E lá no deserto ele fica mais 40 anos cuidando das coisas do sogro, porque ele não tinha absolutamente nada. E quando ele estava no deserto ali, ele estava pastoreando as ovelhas que eram do seu sogro. De repente a sarça começa a arder do nada, num momento qualquer, num de repente de Deus. Deus desce ali e começa a falar com ele: ei Moisés, tire as sandálias, porque o lugar onde pisa agora é santo. Ele virou a chave e deu um novo recomeço. De fugitivo, Moisés agora é chamado para ser libertador. Você vai até o Faraó? Não, Senhor, ele não vai me ouvir. Vai sim. Você vai dizer para ele que o eu sou mandou você aqui. Sabe, ele mudou a história. E ali Moisés foi um grande libertador de uma grande nação.
E ali nós vemos também José. A Bíblia nós falamos aqui de escravo. Deus mudou a sorte dele, deu um novo recomeço para ele, e ele se tornou o que? Um governador. E olha que interessante, havia também no Novo Testamento uma mulher que foi pega em flagrante adulterando, e o povo todo leva aquela mulher, toda aquela multidão arrasta aquela mulher com todo cuidado e carinho, machucando toda ela, levando lá diante de quem? Quem estava sentado escrevendo no chão? A hora que chega toda aquela multidão, o Senhor Jesus. E aí eles fazem o que? Acusava ela, porque segundo a lei de Moisés ela tinha que morrer apedrejada. E ali o coração dela fez o que naquela hora? Congelou. Qual era o pensamento dessa mulher diante de toda a multidão? Acabou, eu vou morrer, sabe? Agora não tem mais jeito para mim, não tem mais saída. O Senhor Jesus estava ali. E a hora que ele levanta, ele olha para aquela multidão, ele faz uma pergunta e senta de novo. E a hora que ele levanta, depois que fez aquela pergunta, quem não está em pecado, que atire a primeira pedra. E sentou e continuou lá escrevendo. Sou muito curioso, queria saber o que ele estava escrevendo. E a hora que ele levanta, quem está sozinho ali? A mulher. E ele trouxe um novo recomeço para a vida dela. Sabe, virar a chave são recomeços. São recomeços no casamento, no ministério, na área financeira, em todas as áreas da sua vida. Deus quer que você vire a chave hoje. Virar a chave nos fala principalmente de mudança. Nós precisamos mudar. Mas qual é a nossa natureza? Nós sempre temos medo de mudança. Sim ou não? Quando chega um chefe novo lá no departamento onde você trabalha, você fala, nossa, agora vem de novo, vai mudar tudo de novo. Você fica cheio de medo, porque nós não queremos, a nossa natureza humana não quer mudar, ela é acomodada. Mas se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas, nós vamos continuar tendo os mesmos resultados, vivendo a mesma vida. E nós precisamos de mudança. Virar a chave não é deixar de ter medo, mas é que apesar do medo, eu servirei ao propósito que o Senhor tem para minha vida. Sabe, não é ausência de medo, é que apesar do medo, eu vou me encorajar para fazer aquilo pelo qual o Senhor me chamou para fazer. Fala para quem está do seu ladinho, fala, você vai vencer todos os seus medos, em nome do Senhor Jesus. Sabe, virar a chave nos fala de sermos mais que vencedores. Virar a chave nos fala de viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse tempo atrás meu pai pegou Covid, diga glória a Deus, 81 anos, e não fez nem cosquinha. Eu fiquei muito irado naquela hora. Eu falei, Senhor, por que eu passei por um perrengue aqui e meu pai está lá? Ele falou, porque ele está vendo a boa, agradável e perfeita vontade minha. Você quer viver a perfeita, a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor? Se coloca de pé, em nome do Senhor Jesus.